Quero agradecer a Deus por mais um dia estar na casa dele, porque, amados, isso é um privilégio que nós temos e não tem comparação. Se existe um privilégio para o homem, é ele estar na casa do Senhor. Veja bem que é um momento em que nós paramos tudo para ir à casa do Pai, para cultuar a Ele, oferecer o nosso sacrifício a Ele. Então, queridos, diante desse Deus poderoso, Criador do universo, o Autor da vida, o Deus eterno, Reino de justiça, pela qual nós somos o que? Embaixadores ou representantes deste reino. É um privilégio que, se você e nós formos meditar, é algo que não dá para comparar. Então esse é o motivo pelo qual eu louvo a Deus, glorifico o seu nome. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida dela, né? Porque eu tenho aprendido muito, ela tem me ajudado muito. E eu glorifico a Deus, dou graças a Deus pela sua vida, pelo filho maravilhoso que ela me deu, esse bebezão aí com 6 anos, já está grande, está quase o tamanho dela, né? Aleluia. Aleluia. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jair, que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão, por essa igreja linda que Deus tem te dado. Eu estava falando com ele, Jair, melhorou, Jair. A última vez que eu vim aqui tinha menos, agora tem mais, graças a Deus, né, irmão? Pela vida também da missionária Valquíria, seus filhos, Júlia, Lucas, presente de Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Pelo pátio obreiro desta igreja, os presbíteros, o Elmer, pode entrar agora até hoje com o teu nome. O Éder, o Elmer ou o Éder? O Jair acabou de me falar. Presbítero Miguel, também o presbítero Diego, que Deus abençoe. Eu não esqueci ainda não, estou me devendo. Aleluia. É o que? Irmãos, ele roubou um ovelho lá de Toyota e trouxe para cá. Brincadeira, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando. Deus tenha abençoado vocês neste pastor que vocês têm. E cuida dele porque ele é mesmo. Esse mesmo Deus deu para essa igreja, viu? Porque Deus não dá igreja para pastor, mas dá pastor para a igreja, né? Aleluia, vocês estão privilegiados. Pregar aqui não é diferente das outras, mas não sei porquê que, irmão, um celeiro de pregadores e de pregadoras, né? Glória a Deus. Aí foi pregar lá em Toyota e Deus fez algo ali maravilhoso, que eu não havia muito tempo que aconteceu ali. Após a ministração, voluntariamente, pessoas se levantando e vindo na frente do altar, dobrando seu joelho e chorando, querendo reconciliar com Deus, quebrantado pela palavra, né? Então, eu louvo a Deus, e é o motivo da gente ter um pouco pregar a palavra de Deus. Não porque é aqui, mas é porque a responsabilidade eu acho que é um pouco maior. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou para a palavra porque, como ele já me disse, agora eu não gosto de rasgação de seda, mas eu também não. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava observando aqui, irmão, é lógico que a gente observa, né? É normal, somos seres humanos. A peça linda, maravilhosa, eu acho que quem fez esse cenário aqui, decorou isso aqui, deve ser flamenguista. Eu não sei se é ele ou se é ela. Bom, tem um coração para mim. Vermelho e preto, ainda bem que não é branco e preto, né, irmão? Glória a Deus. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui comissionado, né, me deram essa tarefa para estar ministrando aqui. Jair não teve por onde correr aqui, ele me convidou em dezembro. Não porque a agenda é cheia, não, nada disso. É porque não tem o que você dizer, não. Eu já peguei, eu entendi a mensagem. Muito em cima, tem muitos dos porquês, o cara acaba se escapando. 3 meses eu não tenho, vai falar o quê? Aí eu vou morrer aqui, não tem como, né? Amém. Então, queridos, e me passou esse tema, o que Deus uniu, né, neste congresso da família, louvado seja o nome do Senhor, pela qual já ministraram aqui alguns irmãos e irmãs, né, com mensagens da parte do Senhor para a vossa vida.
E eu fiquei com este compromisso de pregar baseado nesse tema, né? O que Deus uniu. Eu gostaria de pedir à amada igreja que abre as vossas Bíblias lá em Gênesis. Vamos fazer essa leitura para a glória de Deus. No decorrer da mensagem, nós vamos estar fazendo menção de outros textos também para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por este dia que aqui nós reunimos com este propósito, né? Família, instituição do Senhor, célula máter da sociedade. Os irmãos sabem muito bem que só existe igreja porque existe família, só existe sociedade porque tem família. Tudo é oriundo da família, né? Só tem médico, advogados, delegados, generais, presidentes, porque existe a família, o pedreiro, o auxiliar dele, porque é família. Então a família é a célula máter de tudo isso, glória a Jesus. Gênesis 2, nós vamos ler do 18 ao 24, amém, irmãos? Oh, glória a Jesus. Gênesis 2, a partir do versículo 18, bastante conhecido dos irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou e todo ser vivente, isto foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. 24 diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós lemos esse texto, a formação, como Deus ele criou as coisas, e como ele criou o homem, e o homem fez a mulher. Mas permita-me, antes de entrar neste assunto, fazer um pouco menção do que é a união, comunhão, unicidade. Só alguns minutos, porque é algo que toca o coração de Deus, e eu vejo-a como uma chave, companheiros, que abre a porta da bênção. É como você chegar com a tua chave aqui nessa porta, ou na porta da tua casa, e você abrir e entrar dentro dela. Tem um segredinho da chave. Você está com ela, você abre. E você então entra, e você tem um aconchego do teu lar, enfim. Eu vejo que fazer menção da união, a unir-se, da palavra união, isso é como tocar o coração de Deus e as portas do céu se abrir. Eu quando vejo falar de união, de comunhão, porque se tem união, devemos ter comunhão, até porque as palavras, por mais que elas venham vindas da mesma, nem tudo que se une tem união. Interessante isso, nós somos um corpo, a igreja do Senhor é um corpo, mas se nós formos ver a igreja principalmente de Coríntio,
nós encontramos ali o quê? Uma igreja que tinha facções dentro dela. Tinha a união de ser o corpo de Cristo, né? Mas ela era unida ao melhor como o corpo de Cristo, mas não tinha a união que desejava que ela tivesse. Havia facções dentro, pessoas que uns eram devotos de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas Pedro, enfim. Então, meus amados irmãos, mas quando nós vemos ao decorrer da história, e a Bíblia nos dá esse suporte, nós vemos o quanto Deus ele abençoa, e o quanto Deus, tudo que ele fez com um propósito. E quando trata do ser humano, é unir o ser humano, né? Trazer a união do povo de Deus, trazer a comunhão deste povo, e então as bênçãos serem estendidas. Eu, quando começo a fazer menção a respeito de Deus já unir, né? Eu vejo, por exemplo, a igreja primitiva. A igreja primitiva, primeiramente Deus, o nosso Jesus, ele começa reunindo um povo que estava disperso. Eu vejo Deus usar o profeta Isaías para dizer que era um povo que estava disperso, um povo que não tinha pastor, era um povo desprezado, enfim, era um povo que não tinha uma união com eles. Nós vemos então Jesus, ele vindo após anos, e ele então começa a unir este povo, né? Ele chega às margens ali do mar, e ele chama pescadores, vem comigo, e ele começa a unir. Ele vai à alfândega, ele vai aos cobradores de impostos, ele chama Levi, ele chama Mateus, vem comigo. Ele começa então a unir esse povo, né? Trazer este povo para junto de si. Ele começa então a unir aquele povo que daria o início da igreja dele na terra. Eu começo, amados, a ver também o quanto Deus ele abençoa, né, a união. Nós vemos, por exemplo, Deus usar o salmista, no Salmo 133, ele dizendo: quão bom e quão suave é algo bom, é algo suave quando nós temos esta união, unir-se, né? Então, descreve um tão grande valor, é um valor imenso, o que é a união, ter comunhão, é algo que isso, amados, toca o coração de Deus. E é interessante que quando nós falamos aqui a respeito do Salmo 133, ele faz a figura de Arão, ele faz menção da barba, ele faz menção do óleo. Então ele começa a descrever Arão, né, como uma figura espiritual. Ele começa a descrever, fiz algum esboço. Arão servia toda a comunidade, sendo a mais alta figura religiosa da terra prometida, né? Essa é a figura. E ele nos fala a respeito também da sua barba. Ele fala, altamente respeitada pela mente dos hebreus, era algo que era muito respeitado. Hoje você olha, enfim, é gosto, né? É um uso, é um gosto, mas isso na mente dos hebreus era algo que era muitíssimo respeitado. Uma boa barba era sinal de distinção e sabedoria. Tinha algo, tinha uma figura, tinha uma mensagem a ser transmitida por aquela barba que ele usava, né? De sabedoria, era distinto. E também fala a respeito do óleo, né? Que o trabalho, o ofício era mediante a unção. Quando iniciava o ofício, quando outorgava alguém, quando apontava alguém, mandava alguém, oficializava alguém, era através da unção, né? O óleo derramado era ungido para servir a comunidade sob a direção de Yahvé, com a direção de Deus. Então, quando na mente hebreia eles olhavam para isso, amados, isso era algo que tocava o coração deles. E agora veja bem, que quando ele fala de união, de unir-se, ele coloca sobre todas essas coisas, sobre o sacerdote, sobre a barba, que tinha aquela distinção, e sobre o óleo. Ele falava: olha, quão bom e quão suave é.
que todos vivam unidos ou em união, porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes. É algo que, irmãos, que permeia, misticamente falando, como uma áurea que cobre tudo isso, ou seja, a essência, né? É algo que vai muito além, é algo que transcende tudo aquilo. E para os judeus, quando ouvi falar que a união é algo que envolvia, era superior àquilo diante de Deus, rapaz, eu imagino como que eles então vão receber essa mensagem. Quando nós fazemos menção e refletimos sobre isso, meu Deus, o que nos leva a isso? Então, unir o que Deus então Ele criou, queridos. Igreja do Senhor ter essa união, uma família unida, né? Uma família unida, todas as instituições, quando elas se unem em um projeto, amados, só tem que ter um resultado: vitória, êxito, conquistas, porque na união é algo que é princípio de Deus, Deus nos deu, né? Nós vemos, por exemplo, quando Deus ele fala do seu povo em união, era um povo que em Deuteronômio 6 nos fala que eles nem se misturassem, mas eles se unidos entre eles, né? Filhos não era para se misturar com aquelas outras gentes, aquelas nações pagãs, os filhos a mesma coisa, porque Deus queria aquele povo unido, né? Um povo entre si, um povo que tivesse então esse princípio de união. Ok, falamos a respeito disso aí só para nós terem uma noção do tanto que agrada a Deus a união, né? Essa união que toca o coração de Deus. Agora, quando nós falamos a respeito de família, a respeito do matrimônio, o que Deus uniu, então, a primeira coisa que vem é tem que ter divórcio também, né? Ou melhor, divórcio não, irmão. Tem que ter aqui, falar sobre, né? Até porque nós sabemos, Deus, irmãos, Ele condena, né? Malaquias mesmo no capítulo 2, e nós vamos ler daqui a pouquinho, ele fala que Deus ele abomina, é abominado aos olhos do Senhor, né? Mas é interessante também que Moisés falou sobre, Jesus também falou sobre, não como uma regra, mas uma exceção, né? E pelo que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver daqui a pouco, uma exceção. Jesus ele fala de uma exceção. Eu vejo como uma válvula de escape. Mas ok, quando nós falamos a respeito de unir ou unidade, né? Unidade são duas coisas ou mais coisas que se juntam e tornam-se ou faz-se uma unidade, né? É como você, no princípio da escola, unidade. Você coloca uma bolinha, duas, três ou triângulozinho e faz ali uma circundando todas, formam o quê? Uma unidade. A igreja, formada por vários membros, se torna uma unidade. Mas eu vejo que a unicidade, ela vai além. A unidade é duas coisas ou mais coisas que se juntam e se formam uma unidade. Agora, a unicidade são duas coisas quando se fundem e faz uma. Eu vejo aqui o casamento. O que é duas coisas que se fundem, né? Por exemplo, você pode aí trazer à sua mente duas peças que vai ser soldadas. Recebendo uma alta temperatura, ali moléculas, átomos, eles vão se derreter, e quando eles voltar novamente ao normal, o que eles vão? Se juntar, se unir. E você olha para aquela peça, aqui duas peças, mas é uma só, é uma só. São duas, mas formando uma só. E aqui nós lemos nesse texto em que quando Deus ele faz cair no profundo sono, se estiver muito alto aí, irmãos, o microfone pode baixar sem problema. Às vezes a gente fala um pouco alto. Então nos fala assim: então da costela Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe e disse: esta é osso do meu osso. Aqui ele nos fala: e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada, né? Osso do meu osso, ela é carne da minha carne. A primeira cirurgia Deus fez ali, retira aquele osso, aquela costela, fecha aquela parte que foi aberta, então dali faz a mulher. Nós vemos aí, irmãos, a unicidade.
eu entendo, eu prego com uma certa confiança e liberdade para isso, porque quando Deus fala, e ambos tornarão o quê? Uma só carne, uma só. Então, entendo como a unicidade, né? Eu vejo também, meus amados, o casamento, a união, o matrimônio, um certo paralelismo, eu repito, um certo paralelismo com a Trindade Santíssima. Agora, veja bem, nós quando vemos aqui este paralelismo, para completar um pouco o nosso entendimento, veja bem que a Trindade é o quê? São três, né? São três pessoas com personalidade, Espírito Santo, o Filho e o Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus, né? O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus, né? Então veja bem que a distinção dos três, o Espírito Santo como pessoa, ele não é o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas como Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Então eu vejo um paralelismo quando se fala de osso do meu osso para a mulher e o homem matrimonialmente ligado, carne da minha carne. Eu vejo esse certo paralelismo, né? Isso nos faz então entender o que é a união matrimonial. Gente, é algo que Deus instituiu, a instituição do casamento, né? E quando fala, né, o que Deus uniu, então nós já vem a luz da nossa memória, o que Jesus ele falou lá em Mateus, né, Mateus 19, né, o que Deus uniu não separa o homem. O que Deus uniu não separa. E tem algo interessante, eu não sei na sua cabeça, mas na minha mente, quando falava o que Deus uniu não separa o homem, quando acontecesse ou acontecer um casamento que foi desfeito, e infelizmente, às vezes dentro da igreja, a pergunta que nos ronda os nossos sentidos mas será que não era de Deus? Será que esse casamento não era da vontade de Deus? E Deus nos faz entender que a instituição do casamento, irmãos, é muito antes da queda do homem, né? Muito antes de haver pecado no mundo, Deus já havia feito o casamento. O primeiro casamento realizado foi o próprio Deus que realizou. Tira da costela de Adão, faz a mulher e entrega para ele. Esta é a tua mulher, né? Então, nós vemos aqui Deus, ele fazendo este primeiro casamento, instituído por Deus para a humanidade. Não tem esse negócio de raça, não tem esse negócio de credo. O camarada ele é espírita, ele é ateu, ele é muçulmano. A instituição do casamento foi Deus que fez, e Deus fez de tudo que Deus fez, como já não foi dito esta noite, é bom. É bom. O casamento foi Deus quem fez. Então, portanto, se o teu pensamento ainda rondasse isso, mas separou, não foi Deus, foi Deus. Foi Deus que uniu, sim. O casamento, a união do matrimônio foi Deus quem fez, foi Deus quem uniu e abençoou. Quem separa o homem é que é rebelde, é que peca. É o pecado quem separa. E nós temos aqui para frente, vamos meditar um pouco. Então, meus irmãos, aqui nos fala a respeito, Mateus 19, glória a Jesus. Já citamos aqui este versículo, mas nós vamos falar um pouco mais a respeito. Mateus 19, nós vamos ler do 3 ao 9. Glória a Jesus. Mateus 19, do 3 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor:
Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele, Jesus respondeu: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha só o que Jesus aqui está repetindo aquilo que ele otorgou lá para Moisés, lá em Gênesis 2, o que ele fez, o melhor, lá em Gênesis 2, lá no princípio. E ele nos fala no 6: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja bem, que nesse texto é essa raça, aquela raça ruim dos fariseus, que vem perseguindo Jesus há tempo. Nós sabemos que no judaísmo não tinha esses blocos ali dentro, os saduceus, os fariseus, e tinha uma outra, tinha uma terceira que me foge aqui em mente. Mas a que mais perseguiu, o grupo que mais foi uma pedra no sapato de Jesus, eram os fariseus, Era aqueles, um excesso de santidade, de perfeição, tanto que farisaísmo virou sinônimo de hipocrisia, A hipocrisia é o camarada que mente até para ele próprio, É uma falsidade que não tem limites, é uma falsidade, você essa falsidade não existe. Algo estarrecedor. Então, meus amados, esse grupo eles vieram para Jesus. E veja bem que no versículo 3 ele fala, e vem para testá-lo e perguntar: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Veja bem que eles fazem uma pergunta para Jesus e eles trazem um esclarecimento: por qualquer motivo. Eles queriam aqui saber se Jesus, ele era, vamos dizer assim, era partidário de Shammai ou Hilel ou Liel. Quem que era Shammai ou Hilel? Esses dois homens, eles eram rabinos. E eu vou usar aqui o termo, vamos dizer, eles reitores de universidade rabínica, vamos dizer assim. Shammai, ele era mais um homem mais levado ao pé da letra. Ele conduzia o povo que o divórcio ele era tido só por causa de adultério, então que deveria ter divórcio, Era o que ele ensinava. Hilel era mais flexível e ele falava a respeito que qualquer motivo era para divorciar, era para deixar a mulher. Agora, qual que era a âncora que eles tinham para isso? A âncora que eles tinham para isso está lá em Deuteronômio capítulo 24, quando Moisés, então, ele permitiu. É interessante que lá em Mateus, igreja, em Mateus, o texto que nós lemos, quando Jesus fala para eles que no princípio não foi assim, olha as perguntas dos caras. Os caras não eram brinquedo não, rapaz. Eles falam assim: então por que Moisés mandou? E o texto segue assim, que Jesus quando respondeu, falou: Moisés, ele permitiu, Moisés não mandou coisa nenhuma. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Raça dura, seco, áspero, Então, eles baseados em Deuteronômio 24, é interessante que aqui ele fala assim, Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela
e essa depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente. Escrever-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá da sua casa. E se uma vez saída da casa dele for se casar com outro homem, e este também o aborrecer, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que o tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Agora aqui, amados, eles estão baseados em uma palavra no versículo 1, onde ele diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e essa depois deixar de lhe agradar e ter achado nela qualquer coisa indecente. Aqui abriu uma janela. No livro Divórcio à Luz da Bíblia, na página 27, do autor pastor Ezequiel Soares da Silva, ele ali relata sobre isso. E ele, como é um professor de grego e também do hebraico, ele dá uma nota ali. Os irmãos, eu creio que alguns dos irmãos têm este livro, e não acha ali que nesse texto uma palavra que encaixa um motivo exato. Um motivo exato. Então isso abriu um leque para uma discussão terrível, principalmente na época do segundo templo, no tempo de Herodes. E ali estava quem? Chamói e Hilel. Então, o que ele pegava, Chamói? Ele pegava ao pé da letra. Ele era uma pessoa mais, mais radical. Hilel, ele era mais, vamos dizer assim, mais flexível, como eu já disse. Então, meus amados irmãos, quando os fariseus fazem essa pergunta de Jesus, eu acho que eles fizeram aqui, pensando com eles: eu quero saber de quem que ele é partidário. Eu quero saber. Pode se casar por qualquer motivo, querido. Eu quero imaginar que não tem uma mulher aqui, não tem um homem aqui, se tivesse nascido fêmea, eu, de maneira alguma, queria viver naquela época, viver naquela época. A mulher não passava de simplesmente um objeto. A mulher era algo como qualquer um objeto qualquer do homem. O homem tinha ela como algo dominador dele, algo que ele fazia com ela e desfazia, enfim, menosprezava, era insignificante, ele era algo terrível. Então, por qualquer motivo, e isso então se alastrou, abriu uma janela, uma porta, um portão, em que qualquer motivo, meu irmão, divórcio. Qualquer motivo, divórcio. Agora eu não acho ela bonita como eu a conheci. Era motivo de divórcio. Ela colocou muito sal na sopa, eu quero me divorciar. Coisas fúteis, gente, era assim. A comida hoje saiu insossa, não quero mais. Nossa, eu nunca vi, eu descobri que o pé dela é horrível, ela é bonita, tem um rosto formoso, enfim, mas o pé é terrível, não quero mais. Gente, era terrível. Eu vinha falando com a minha esposa e me lembrei com a reportagem da Rede Record. Eu assim, na Record, enfim, tem um jornalista lá que é bom. E teve uma reportagem feita pela Ana Paula Padrão. Ela era jornalista da Rede Globo e foi para lá, enfim, eu acho que foi despedida da Record. E ela fez uma reportagem no Afeganistão. E eu vi ali algo, irmão, parecido com essa história do tempo dos judeus daquela época. A mulher, que no mínimo meia dúzia do lado, no mínimo meia dúzia seguindo, ele com uma pochete tiracolo, e a mulher com uma tocha na cabeça cheia de lenha, mas algo
enorme, a mulher carregando, e a repórter Ana Paula Padrão pergunta para ela, ou melhor, para ele fala, não, aqui quem trabalha são as mulheres. E perguntou para ela, enfim, tinha uma intérprete ali para falar o idioma desse dialeto, sei lá, daquelas dos rincões daquele país lá. E ela disse, não, que é normal. Ela fazendo aquele numa inocência, sabe? Eu falei, Jesus tem misericórdia. E que bom que Jesus teve misericórdia, né? Então, ser a mulher naquele tempo era algo terrível, né? Terrível. Andar na rua com as amigas, divórcio. Tirar o véu da cabeça, era motivo para divórcio. Falar com um homem, um amigo, como às vezes nós encontramos, enfim, e conversa ali, olá, tudo bem? Como é que está o seu esposo? Como é que está os seus filhos? Ok, está cabeça, né? Ok? Divórcio era proibido. Era algo que era amado, a mulher era um capacho. Era um capacho. Ser pisada, ser humilhada. E tudo isso, divórcio. Agora, quando Jesus fala, olha, vocês não leram no princípio, que no princípio não era assim, Moisés, ele não mandou, ele permitiu, por um motivo, a dureza do vosso coração. Esse cabra era ruim, o homem é ruim, irmãos. Nós seres humanos, se nós somos o que somos, é pela misericórdia de Deus. Se nós somos o que nós somos, é pela a misericórdia do Senhor, pela qual Jeremias, em Lamentações 3, 22, 21, ele fala, né? Se não fosse a sua misericórdia, nós seríamos o que? Consumidos? Vivos, era fulminados. Morria. Eu morria. É a misericórdia de Deus. O homem é ruim. O ser humano é ruim. Então, por causa da dureza do coração, aí o cara não gostava da mulher. Mandava ela embora e não dava carga. Ela estava ligada pela aliança do casamento. Porém, se ela acontecesse de escorregar, pena capital. Era a lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 22. Depois você lê em casa, você vai ver ali. Se um homem for pego com uma mulher no ato de adultério, qual que era a pena? Pena capital de morte para os dois. Para os dois, vai morrer os dois. Tu e ela. Vai para a frente da congregação, pedra neles. Vai morrer. É a lei de Moisés. Você veja bem que a malandragem, o homem não é terrível, que nos dias de Jesus, aquela mulher que foi pega lá, o pessoal corria atrás dela, e ela, coitada, correndo para sobreviver. E o que aconteceu? Jesus, quem são esses que te perseguem? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, então foi embora. Agora, a pergunta é, cadê o cara? Cadê o fera? Cadê ele? Só a mulher? A lei de Moisés era para os dois, então o homem era duro de coração. Então, aí ela estava aliançada, né? Estava ali no laço matrimonial, e ele não estava. Aí, meu irmão, se escorregasse, morte. Escorregasse, morte. Aí então Moisés, vendo aquilo, ele então permite, se não quer mais, se não está bem para você, não quer mais, é a carta de divórcio para ela, deixa ela livre para casar com quem ela quer. Deixa ela livre. Mas Jesus, irmãos, Jesus é maravilhoso, nosso Deus é sublime, como o nosso Deus é sublime. Ele falou, olha, mas no princípio não foi assim. Deus, ele deu uma, né, ele uniu e deu uma esposa, deu para Adão. No princípio não era dessa forma. Deus, ele corrige e ele vai muito além. Ele vai muito além quando ele diz assim: Moisés fez isso, agora e eu? O que eu vou fazer? Vamos ver o que Jesus fez? Jesus, então, ele dá aqui a sua palavra, e é essa que nós é nela que nos confiamos, é nela que nos afagamos a nossa alma. E ele diz assim no versículo 7, eles perguntaram então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la. E respondeu Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, acabamos de falar, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Versículo 9, ó, o veredicto do nosso Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo, amém? Amém. Irmãos, eu às vezes eu estou tentando pregar,
E eu tenho mais ou menos 10 anos que eu uma palavra, o Evangelho que eu estou tentando pregar até hoje. Isso tudo às vezes eu complico um pouco mais ainda. Glória, aleluia. Deus é Deus. Então, amado, no versículo 9, ele diz assim: eu vos digo, porém, agora Jesus está bom, né? O seu parecer não, estando aqui a lei dele, a ordem dele. Veja bem, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, meus amados, aqui está a palavra de Jesus. O adultério, ou melhor, o divórcio, Deus, ele odeia. Malaquias no capítulo, o que diz lá em Malaquias no capítulo... No capítulo 2 de Malaquias, 14 ao 16, o que o Senhor ele nos diz, né? O povo estava todos corrompido diante de Deus. Malaquias 2, 14 ao 16, diz assim: perguntai-lhes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmo, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais desleais. Nós encontramos neste livro Deus levantando Malaquias para falar daquele povo que tinha deixado os princípios de Deus. Nós encontramos no livro de Malaquias Deus falando a respeito que eles tinham deixado a prática dos cultos. Quando ele fala lá, é bastante conhecido esse texto, é de 3:10, quando fala dos dízimos, o povo havia deixado de adorar o Senhor. Amados, Deus fala: ó, tornai-vos para mim. Vocês quebraram a aliança que tinha comigo. Vocês não deixaram os meus princípios. Vocês não cuidaram mais de fazer aquilo que eu ordenei. Volta para mim, que eu vou voltar para vós. Volta, refaz a aliança comigo. Mas é lindo a longanimidade de Deus, meu Deus. Que coisa linda. Um povo que quebra a aliança, um povo que é desleal, um povo que quebra a liturgia dos cultos, pois nem a oferta não trazia mais, nem dízimo não trazia mais, mas Deus estava ali. Ei, volta para mim novamente. Volta à prática, que eu voltarei para vós, né? E antes, nós falamos aqui, esse aqui está lá em 3:10, mas aqui está falando a deslealdade. Um povo corrompido, adúlteros, né? Um povo que há a promiscuidade. Quando ele fala assim, quando nós lemos aqui no versículo 14, perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. No casamento, irmãos, o que casa é o Estado. A igreja não casa ninguém, amém? A igreja não casa, a igreja é uma bênção, a bênção do Senhor. Quem casa é o Estado, é o Estado é quem casa. É tanto que quando nós vamos fazer um casamento, nós temos que ter uma via ali comprovada do cara está casado, que ela está casada, né? Então a igreja, ela abençoa aquele matrimônio. Veja bem que aqui ele fala assim, porque ele foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Naquele dia, vem na igreja, ali, mas está sendo consumado diante de Deus a bênção do Senhor, né? E Deus falou: olha, eu fui testemunha. Eu fui testemunha. Eu achei interessante a oração do irmão ali. Faz muito tempo que desistiu. Né, Filomena? Desistiu não. Quem era o Zezinho? Esqueci o nome. Né? Faz a oração. Não é até que a morte separa, na tristeza, na felicidade, na bonança e tal, na enfermidade,
muita saúde. E até que a morte os separe. Você vai ser fiel até que a morte os separe? Amém. Passa uns meses, o cara chega, mas como vai ser isso? Virou o quê? Virou objeto de uso descartável esse negócio aí? Casamento? Irmãos, nós estamos vivendo uns dias que não tem muita diferença daqueles dias. Não tem muita diferença. É algo que é divórcio, não é uma coisa banal. Divórcio, divorcia. Ei, é mais fácil hoje você desfazer um casamento do que você cancelar o seu contrato da sua atividade. É mais fácil. Você chega lá no cartório, não tem mais um papo, vai-te embora. Divorciado. Vai cancelar lá o softbank com você. É incrível! É incrível! Né? Hoje no Brasil, rapaz, o camarada, eu estava conversando com o irmão e falou, vamos divorciar. Foi brigado com a esposa lá e disse que ia divorciar. Aí chegou lá, divórcio não. Você já imaginou o que é isso? O irmão leu aqui Romanos no capítulo 3 e Marcos 10 também fala. O Evangelho de Marcos foi escrito para os Romanos, não foi? Foi para os Romanos. E a carta de Paulo aos Romanos? Foi escrito para quem? Aos Romanos. Porque a lei romana e a grega legalizava, algo que nós vamos entender, que a mulher podia pedir. Eu quero voltar um pouco atrás aqui, eu tinha que abordar um pouco mais atrás aqui. O homem, na lei hebraica, a mulher não podia pedir o divórcio, irmãos. Não podia. A mulher não tinha esse direito. Era ser capacho, ela não podia pedir. Era o homem que estava. Já na lei romana e na grega, a mulher podia pedir. Né? E na lei hebreia, a mulher ela não podia pedir, mas ela podia fazer com que o homem desse. É algo que né? E qual seria o motivo? O motivo é o livro de divórcio à luz da Bíblia, né? Do pastor Ezequias, a partir da página 27. Se você tem, pode reler. E se você não tem, compre, você lê, vai ser bênção para a sua vida. Ele nos fala ali a respeito, né, deste caso. E a mulher então ela podia pedir. A mulher ela podia pedir. Quais eram os motivos? Serviço, vamos dizer assim, sujo. O camarada trabalha no curtume. Rapaz, ele desse coisa. Curtume. Ou ele ser enfermo, doença de lepra. Já imaginou? Às vezes o camarada não gosta muito de tomar banho, é terrível, né, irmão? É, meu irmão? Agora você já imaginou um homem apodrecido com lepra? Terrível. Isso é um milagre de Deus. O cara trabalha no curtume. Você passar meia hora dentro de um curtume, 1 hora, 2 horas, os seus receptores, né, vai acostumando que eu estou terrível. Meu irmão, agora você imagina, rapaz, deveria ser coitadinha dela. Então esses eram alguns motivos que ela podia entrar e pedir. Só era isso. A lei hebraica era terrível. O povo não, comunidade terrível, né? Não era brincadeira não. O povo de Deus, rapaz. O povo de Deus, o negócio era olho por olho, dente por dente mesmo, e a coisa pegava, né? Agora veja bem, queridos, que Deus então, ele repudia, né? Ele repudia isso. No princípio não foi assim. Vocês eram duro demais. Vocês faziam da companhia do capacho. Ele foi eu que criei, eu lidei com a adjutora, né? É aquela que está do lado. A Bíblia de palavra-chave nos traz a tradução de adjutora é o kenegdan, ou kenegdô, é aquele que está do lado, é mesmo, calma aí, tu esculacha, né? Essa é a obrigação tua, e trata asperamente, seca. Ela te ajudou, ela foi feita para te ajudar, né? Para te ajudar. Não queira você jogar suas responsabilidades por ela. Tem uma mensagem para a família que fala do compromisso do cônjuge no matrimônio. E a coisa pega. Porque, amados, tem tanto camarada, como Salomão diz, frouxo mesmo, sabe? Que ele não faz a parte dele e ainda quer que a mulher faça a dele também. A dela e a dele. Então, meus amados, coloca esse jugo pesado. Então Deus, ou melhor, Moisés, ele dá
dar esse escape, e Jesus então ele chega com essa, não é uma regra, veja bem que o texto de Jesus fala assim, repudiar não sendo por o quê? Prostituição. A palavra ali é porneia, onde abrange fornicação, adultério, né? Ela tem todo esse sentido, né? Porneia, no grego, prostituição, fornicação, adultério, é o pecado carnal. Quando a Bíblia fala de pecado carnal, é toda essa área sexual. Ok, então nós encontramos aqui, né, essa válvula de escape, essa válvula de escape. Porém, o que Deus, irmãos, ele odeia. No princípio Deus não fez isso, não foi isso que Deus tratou. É até que a morte, como Paulo escreve, né? É até que a morte te separe. Então, meu irmão, cuida desse material, filho. Cuida, zela, né? É essa mesmo. O que é Eclesiastes, por exemplo, nós encontramos lá no livro de Eclesiastes. Aleluia. Glória a Deus. Eclesiastes 9, né? Eclesiastes 9, ele nos cita do 7 a 9. Olha aqui Salomão, ele diz. Salomão ele fala assim, capítulo 9, versículo 7. Mais uma vez. Eclesiastes 9, 7. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. É com ela mesma, é com ele mesmo. Então por isso que o casamento, ele tem que ser o que? Zelado. É como um jardim, é como uma planta, que ela precisa de ser regada, ela precisa de ser zelada. Uma planta que você não zela, uma planta que você não rega ela, irmãos, a tendência que ela é o que? Ela murchar, ela vai murchando. Ela vai se definhando até chegar a morrer. Não tem mais recurso, agora só mesmo a queima, né? Mas então, queridos, o que Deus nos dá, o que Deus ele fala através de Salomão, é que goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias. Você que está pretendendo casar, eu quero lhe dar uma orientação. Mulher é coisa clara, viu, irmão? Pensa que é simplesmente como lá os partidários de Hiléu, né? Ah, não gostei, um abraço. Né? Ah, não tá bom, vai. Não é assim. É todos os dias da sua vida, até a morte, então ela vir separar. Até a morte, então ela vir e trazer essa separação. Aí Paulo fala, está então livre para casar com quem? Quiser, seja ele ou seja ela, está livre, né? Mas nada é divórcio. Mas ok, falamos aqui de algumas válvulas de escape, e eu preciso falar sobre, né? Então Paulo ele fala a respeito, Jesus ele fala da infidelidade, ou seja, a infidelidade é o ato pela qual o homem ou ela então repudiasse, né? Repudiasse. Agora, amados, quando Jesus ele fala não ser nos tais ao entendimento, Jair, nos tais ao entendimento, você que é balizado aí no negócio, rapaz. Que essa válvula que o Senhor ele deu, porque você imagina bem, alguns eles entendem
aqui quando Jesus fala no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, né, a porneia aqui, e casar com a outra, comete adultério, que casar com uma repudiada também comete adultério. Eu já vi alguém dizer, né, que mesmo se uma pessoa larga ela, repudiou ela, não sendo por prostituição e casar com outra, ele comete e a repudiada também comete. Mas aqui nos fala a respeito daquele que não quer mais, aquela que foi o que? Réu, né? Réu. E é interessante que existe a lei do perdão, né? Existe a lei do perdão. Eu acho interessante essa parte, quando ele fala assim, a respeito que cabe o perdão. Imagine bem. O pastor, neste livro, ele cita assim, que às vezes é um caso, irmãos, o casamento é algo que, olha, Deus fez, Deus instituiu, pensa para a humanidade, até que a morte o separe, e nós temos que lutar para defender até a morte, ou até Jesus vier, um casamento. Porque, amado, a partir do momento que a pessoa comete essas, vamos dizer, essas infrações contra a lei de Deus, companheiro, parece que as coisas vai cada vez mais se parecendo, vai ser como um cone, né? Vai afunilando. Por exemplo, a pessoa, ele deixou a esposa, ele cometeu este ato, né? Comete o ato. Aí, ele se arrepende. E aí volta e pede clemência diante dela. Ou me perdoa, ou diante dele me perdoa. Nós temos aqui a orientação que Deus nos dá, é que segue o perdão. Nós temos que lutar pelo casamento, irmãos, até a morte, que segue o perdão. Jesus, quando ele ensina, quando ele fala a respeito do perdão, com Pedro ali, lá em Mateus capítulo 7, 6 ou 7 que fala, ele nos fala ali, se os homens perdoam os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Mas se os homens não perdoar os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Não faz? Agora, e aí? O conselho que eu te dou, meu irmão, minha irmã, ou essa compreensão para a tua vida. Se Deus o livre, caso de ruim acontecer, ser o perdão, perdoe. Vale a pena perdoar. Já foi pregado aqui esse tempo? Sábado passado. Vale a pena. Agora você já imaginou? Eu peço clemência, ou ela pede clemência, e eu não estendo perdão? Como vai ficar os meus pecados diante de Deus? É algo que dói, né? Então, meus irmãos, olha, se ela cuida, honra, invista-se. O que Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 5, a partir do versículo